Então, Guilherme, como nós podemos ver aqui, nós temos esse medicamento que é a L-carnitina. O que acontece é que o nosso corpo, ele processa esse tipo de substrato. Ou seja, a D-carnitina, as nossas enzimas não conseguem reconhecer para processar. Você viu como as enzimas se complementam? Não faço a menor ideia, Guilherme. E aí, tudo enzima? E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu não tô conseguindo. Pegar aquele molequinho lá, eu não consigo. Eu não sei qual que é o problema da vinheta, né, mano? Nossa, eu também não Da entendo. introdução, né? Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e mais uma vez com um amigo que já apareceu por aqui. Eu sou o Jefferson da Química e vamos falar hoje sobre muita coisa. Legal, o Jefferson, pra quem não viu, ele apareceu aqui no episódio de petróleo, né? Que a gente conversou, fez um bate-papo ali de petróleo. Fala um monte de bobeira, mas também muita coisa importante. Sim, e mais uma vez a gente tá aqui para fazer um bate-papo interdisciplinar. E o Jefferson, né, fazendo aí o mestrado na parte de Química Orgânica e falar um pouco do trabalho dele, né? O que você tem a dizer pra gente? Essa parte de pesquisa ela é bem importante porque ela desenvolve o que a gente chama de ligantes para reações enantioseletivas. Um nome muito louco, muito maluco, mas que simplificando ele vai simular para produzir um tipo específico de molécula. Às vezes a gente precisa fazer reações que vão para um caminho específico. O que esses ligantes fazem é direcionar a reação nesse sentido. E aí a gente vai tentar relacionar esse trabalho que você faz com o quê? Com a biologia, com moléculas que a gente tem no nosso próprio corpo. Um trabalho que é fundamental para a parte de indústria farmacêutica para produzir os nossos remedinhos. É isso aí. Então, mais uma vez, a nossa mesa didática. E hoje vamos falar sobre quiralidade e processos enzimáticos. Uma molécula quiral é uma molécula que possui um carbono ligado a 4 fragmentos diferentes. Como podemos ver nessa molécula, temos uma metila, uma etila, um hidrogênio e uma hidroxila. Esse carbono possui propriedades que a gente chama de propriedades ópticas. E por ter esses 4 constituintes diferentes, ele é definido como um carbono quiral. Uma molécula quiral também pode ser identificada pela sua imagem especular, ou seja, como se ela tivesse sua imagem refletida no espelho. E essas moléculas quirais, por mais que elas possuam os mesmos componentes, elas não são idênticas. E a gente pode definir elas como o que a gente chama de destrógeno ou levógeno. E aqui eu vou começar representando para vocês que ela teria um giro para a direita ou para a esquerda. E o que define esse giro ser para a direita ou para a esquerda é de acordo com o peso molecular desses fragmentos que estão contornando o nosso carbono quiral. E um jeito para a gente tentar entender como que são essas moléculas quirais é fazer uma analogia com as nossas mãos. Você tem na sua mão direita... Eita, falei errado. Mão direita e mão esquerda, você tem os mesmos componentes. Polegar, indicador, dedo médio, anelar e mindinho. Tudo igual nas duas mãos. Só que essas mãos são idênticas? Não. Se você pudesse desmontar as mãos e trocá-las de lugar, elas não ficariam exatamente da mesma forma. Então a gente poderia dizer que uma molécula é a mão esquerda e a outra molécula é a mão direita. São constituídas pelos mesmos componentes, mas elas não se sobrepõem. Ou seja, elas não podem se sobrepor. Mas elas são imagem especular uma da outra. Ou seja, como se elas fossem num espelho, elas se sobrepõem perfeitamente. Inclusive, né, quiro vem de mão. A gente tem um grupo de mamíferos chamado quirópteros, que são o quê? Aqueles que têm as mãos transformadas em asas, que são os morcegos. E relacionando aqui com a biologia, temos algumas moléculas que vamos chamar de biomonômeros, ou seja, moléculas pequenas. Uma delas são os monossacarídeos, conhecidos também como açúcares. Um exemplo é a glicose. Outro biomonômero que nós temos também são os nucleotídeos, mais especificamente os desoxinucleotídeos. Ele é composto por um grupamento fosfato, uma pentose com 5 carbonos e uma base nitrogenada. Essa pentose podemos numerar os carbonos nela e chamamos de 1', 2', 3', 4' e 5'. E os carbonos quirais podemos marcar como o 1', o 2', o 3' e o 4'. E um outro grupo de moléculas que temos também nos seres vivos são os aminoácidos, conhecidos por ter uma parte amina, representada por NH2, e uma parte ácido,
representada por COOH, ligada também a um hidrogênio, e cada aminoácido vai variar de acordo com um grupamento chamado de grupamento radical. No meio desse aminoácido, então, encontramos o carbono quiral, ou seja, um carbono fazendo 4 ligações diferentes. Os aminoácidos que compõem os seres vivos costumam ser L. Sua configuração espacial faz um movimento com giro levógeno, ou seja, anti-horário. E o importante aqui é que desoxinucleotídeos formam as moléculas de DNA. Essas têm informação para organizar os aminoácidos e eles organizados formam as macromoléculas chamadas de proteínas. E um grupo específico de proteínas são as enzimas. E as enzimas são de extrema importância para a vida, para os seres vivos em si. E com o passar do tempo e da evolução, né, a gente tem que as enzimas que estão hoje, elas foram selecionadas positivamente. A partir do momento que você tem um gene que tem a informação para fazer essa enzima, né, e esse gene é selecionado nos seres vivos, ele é passado adiante. Então as enzimas, elas se mantêm na população de vários seres vivos hoje em dia, justamente por ser tão importante, né? E a gente pode comparar na genética mesmo, quando a gente fala ali de azão-azinho, né, que determina uma certa característica, quando a gente fala que a pessoa tem um gene azão, é porque ele produz uma proteína Z. Aí se ocorre uma mutação e esse gene passa a ser um gene azinho. O indivíduo que vai ter agora esse gene azinho, como foi um gene defeituoso, ele não produz mais essa enzima Z que era produzida. Às vezes ele pode produzir outra enzima ou nem mesmo produzir. E isso manifesta características diferentes nos seres vivos. E para entender melhor como funcionam essas enzimas, vou dar 2 exemplos de polissacarídeos. Moléculas compostas por monômeros por monossacarídeo. No caso aqui de exemplo, usaremos a glicose. E a forma com que esses monossacarídeos se ligam para formar o polissacarídeo vai determinar qual que vai ser o seu arranjo espacial químico. Isso muito influenciado pelo aquele carbono quiral que nós citamos anteriormente. Como vemos aqui no exemplo, temos 2 tipos de polissacarídeos onde o arranjo espacial é diferente. Isso tudo se deve ao carbono quiral. E aí que entra a enzima, pois cada enzima atua especificamente em cima de um polissacarídeo, porque eles possuem arranjo espacial diferente e ligações químicas diferentes. E nós temos que essas enzimas, elas funcionam como um catalisador químico. E os catalisadores são extremamente importantes no processo de acelerar uma reação química. E uma simplificação desse processo enzimático da quebra da ligação do polissacarídeo pode ser dado pelo sistema chave-fechadura, onde a enzima se conecta perfeitamente ao seu substrato, que no caso seria a celulose. Vamos usar como exemplo a enzima X. Podemos ver que a celulose se encaixa perfeitamente no que a gente chama de sítio ativo da enzima, que é ali onde acontece o rompimento da ligação glicosídica. Ao término dessa reação, a enzima se desconecta dos seus fragmentos de glicose e está livre para receber mais uma celulose. Mas como podemos ver, o amido ele não se encaixa no que nós chamamos de sítio ativo da enzima X. Por isso que nós temos enzimas específicas para cada caso, para cada tipo de substrato. E mais uma vez vamos utilizar aqui as nossas mãos para poder representar como que funciona esse processo enzimático. Eu tenho aqui na minha mão esquerda um substrato, que seria no caso, como podemos supor que no caso nosso é a celulose, e eu vou colocar o nosso carbono quiral sendo o meu polegar. Na minha mão direita eu vou colocar que essa aqui é a enzima EX, certo? Que é a enzima específica para o nosso substrato. Como que funciona isso? A enzima ela vai interagir com o nosso substrato e vão criar interações secundárias onde ela agarra perfeitamente a nossa enzima e produz a quebra da ligação, certo? Se a gente usar uma outra enzima, que seria no caso a EY, ela não agarra do jeito que a gente quer. Olha aqui o agarro dela, não dá no lugar certo. Então ela não consegue quebrar a ligação glicosídica, respectivamente, não vai produzir o que a gente precisa para o nosso corpo. Uma outra coisa também é a gente pensar o seguinte, as enzimas ali, além de diminuir a energia de ativação para várias reações químicas, elas dependem muitas vezes de alguns cofatores. E esses cofatores que direcionam ela a funcionar numa região específica do
substrato. do substrato. E esse cofator que a gente está falando, muitas vezes você consegue na sua alimentação, que são sais minerais e vários metais que compõem esses sais minerais, como por exemplo, cálcio, magnésio, ferro, eles servem de cofatores para enzimas. E a outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que essas reações são direcionadas. Lembrando aqui que a nossa enzima interagiu com o nosso substrato, agarrou certinho, e ela deixou a parte que a gente precisa que aconteça a reação química, a transformação química naquele substrato, à mostra. Ou seja, aquela reação só vai acontecer naquele ponto específico, e por isso que a reação é mais rápida e mais efetiva. E esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Muita informação para vocês e tentem ver a importância desse conhecimento. Eu tô falando isso porque no começo o Jefferson falou pra gente, né, que esse trabalho que ele faz, essa pesquisa, é justamente para desenvolver medicamento que você pode precisar no futuro, né? Dado isso, nós temos a importância da pesquisa no nosso país. Infelizmente, recentemente sofremos um golpe muito duro na educação e cortes na pesquisa, e isso pode refletir, inclusive, na nossa produção de vacinas e coisas que são importantes para o nosso dia a dia, de medicamentos fundamentais no sistema de saúde nosso. E não também só para nós seres humanos, digamos que para o ambiente em si, né? Para o nosso planeta Terra, a pesquisa é de extrema importância, seja em qualquer esfera, seja artística, seja científica, seja ambiental, social, né? A gente tem aí grandes avanços hoje em dia justamente por quê? Por causa da pesquisa. E o que vai mover essa pesquisa são justamente financiamentos para bolsistas, para continuar fazendo esse trabalho. Esse é um investimento que tem mais retorno efetivo na sociedade. É isso aí, ok? Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscreve aí no canal para você continuar ali adquirindo conhecimento, né? Que de certa forma a gente também está fazendo uma pesquisa aqui para vocês, né? E a gente espera vocês na próxima segunda, certo? Gé, mais uma vez, obrigado. Por nada, e a quem agradeço sou eu por estar mais uma vez presente nesse episódio emocionante de Inteiramente. Sim, e é isso aí, tá bom? Segunda que vem, estamos aí, beleza? Então, até a próxima!